Daniel, como primeira pauta, a gente tem a continuação daquilo que a gente falava ontem, que é o fim do cessar-fogo na faixa de Gaza. Nós já tivemos 2 dias de bombardeios intensos sobre a faixa de Gaza. As informações que a gente tem, Daniel, é que no total dos 2 dias, mais de 400 palestinos morreram nesses ataques aéreos. Mas hoje, Daniel, a gente teve mais uma continuidade, né? A gente teve mais um capítulo dessa nova ofensiva israelense, que foi a volta das ações por terra. Então, mais uma vez, Daniel, tivemos tanques, soldados israelenses entrando na faixa de Gaza, fazendo, portanto, mais uma operação. Aparentemente, a operação de hoje tem por objetivo criar uma separação entre as regiões norte e sul da faixa de Gaza. Ali você tem o chamado corredor Netzarim, que corta a faixa de Gaza no sentido leste-oeste. Então, com isso, você separa a faixa de Gaza entre a parte norte e a parte sul. O objetivo, portanto, é garantir que as forças israelenses elas tenham como se locomover sem serem interrompidas, né? Então, saindo de Israel, entrando na faixa de Gaza, elas teriam um corredor ali entre a parte norte e a parte sul para poder se locomover. O Hamas, Daniel, disse que o ataque é uma violação gravíssima ao acordo de cessar-fogo e chamou os mediadores à responsabilidade. Basicamente, está falando, Estados Unidos, Catar e Egito têm que fazer alguma coisa. E, naturalmente, Daniel, como já era de se esperar, os Estados Unidos deram apoio a Israel muito maior do que vinham dando até o ano passado, né? Até, na verdade, a posse de Donald Trump. Trump assumiu em 20 de janeiro desse ano agora. Biden era muito crítico a Israel, era aliado, sempre foi, claro que sim, mas sempre foi muito mais crítico. Os Estados Unidos, no entanto, sustentaram que a retomada do conflito é culpa do Hamas e que a proposta norte-americana segue na mesa. Só para lembrar, a proposta norte-americana é a extensão do cessar-fogo, na verdade agora a retomada do cessar-fogo, que poderia ser mantido por mais 50 dias com a libertação de metade dos reféns. Estima-se, Daniel, que nesse momento haja 59 reféns na faixa de Gaza, sendo destes 24 ainda vivos. Então, uma boa parte deles são corpos, né, que têm que ser devolvidos para Israel, mas a proposta norte-americana, a proposta foi levada pelos Estados Unidos para os palestinos, para o Hamas, é essa, uma extensão do cessar-fogo por 50 dias com a libertação de metade dos reféns. A gente teve mais uma coisa que aumentou bastante a pressão e a tensão ali, Daniel, que além da quantidade de mortos palestinos, a gente ainda teve um ataque israelense que atingiu instalações da ONU. Então, a ONU disse que 5 funcionários da ONU foram atingidos e que um deles morreu nos bombardeios aéreos. E sugeriu que Israel sabia muito bem que aquele complexo era utilizado pela ONU. Não dá para saber se foi por engano, se foi algo com a intenção de atingir, de fato, aquelas instalações. A gente sabe que as relações entre Israel e a ONU são muito ruins ao longo dos últimos tempos, mas o fato é que a gente tem uma situação, Daniel, que volta basicamente para o estágio que a gente tinha até o dia 19 de janeiro, Daniel, um ataque de grandes proporções. Aliás, a gente teve o ministro da Defesa de Israel, que é o Israel Katz, dizendo que se os reféns não forem libertados, Israel vai agir com força ainda não vista. E isso levou à pressão também em Israel. A gente sabe, Daniel, que o governo israelense era muito pressionado, principalmente por famílias, por familiares, né, de reféns, a fazer um cessar-fogo que fosse prolongado, que fosse sólido, né, a negociar de fato a paz. E agora, nesse momento, Daniel, você tem um grupo de familiares de reféns que acusam Netanyahu de usar a guerra para fins políticos. A gente voltou a ter, portanto, manifestações importantes em Israel contra o Netanyahu. Basicamente, Daniel, você diminui muito a chance dos 24 reféns vivos voltarem para casa, né? A partir do momento que você tem a volta de um conflito como esse. A gente teve manifestações de crítica a Israel, por parte de Catar, Egito, Jordânia, França, Alemanha, além de outros, pressionando Israel a voltar para a mesa de negociações, pressionando o Hamas a aceitar os termos de novas negociações, não precisa aceitar essa proposta, mas pelo menos negociar para ver se o conflito para. Mas o fato, Daniel, é que Israel, inclusive, já sobrevoou com aviões tanto a parte norte quanto a parte sul de Gaza, lançando panfletos dizendo, Daniel, mais uma vez, para os palestinos deixarem as suas casas. A gente tem uma faixa de Gaza que está completamente arrasada, Daniel. Você tem muitos, mas muitos prédios residenciais que estão no chão. As pessoas estão voltando para as casas para tentar reconstruir sua vida e mais uma vez vão ter que sair. E a pergunta é, sair para onde? Né? Essa é sempre uma questão.
Mas o fato, Daniel, é que a gente não tem muito um horizonte próximo no qual esse conflito termine tão cedo, Daniel. E esse ponto que você trouxe, Tanguy, nós chegamos a destacar no episódio do Petit Jornal de ontem, porque efetivamente você coloca a vida dos reféns em risco. É uma crítica absolutamente legítima que as famílias podem fazer, a percepção de que a vida dos reféns não é uma prioridade para o governo do Netanyahu, além também de uma percepção de um objetivo político no alongamento da guerra, um objetivo na manutenção do poder do Netanyahu. Claro, você estabelece uma meta que é destruir completamente o Hamas, a guerra não acaba enquanto eu não destruir completamente o Hamas, e você fica, continua, e dessa maneira o Netanyahu vai permanecendo no poder, e também você vai tendo aí o adiamento numa abertura de investigações sobre as falhas que aconteceram naqueles ataques terroristas em outubro de 2023. E o Netanyahu, com isso, vai sobrevivendo, né, Tanguy? É sobre isso, é sobre poder no final das contas.